Eu aceitei a palavra gay com 14 anos, mas desde criança eu sei que eu sou diferente. Que foi aonde eu descobri que eu era uma mulher trans. Eu comecei a ter noção que eu não era heterossexual, que eu não seguia o padrão uns 12 anos, eu acho. 14 que eu percebi que eu não gostava realmente do sexo masculino. Que eu sentia atração por mulheres. Desde a minha infância, eu nunca conseguia me adaptar no gênero feminino. Quando a gente fala de identidade sexual e de orientação sexual, que são duas coisas diferentes, né, a gente está falando sempre de autoaceitação e de autoconhecimento e de construção dessa identidade. Então, quem eu sou, o que eu quero para a vida, o que o mundo espera de mim, quais são as expectativas que eu tenho com relação ao outro, o que o outro tem com relação a mim. Né? Então, a gente entra muito num conflito de heteronormatização e que as pessoas, as famílias de uma maneira geral, de novo tem as exceções, mas vamos trabalhar com a maioria, esperam um padrão de heteronormatividade, ou seja, esperam que os seus filhos tenham uma orientação sexual hétero, né? Então, que tenham preferências heterossexuais e não homoafetivas ou bissexuais. Com a minha mãe, ela, por mais que aceite, essa palavra que ela usa, aceito, é bem difícil porque por mais que ela tente ser aberta comigo, ela ainda tem coisas preconceituosas, por mais que ela esteja melhorando, ainda persiste. E com meu pai é bem difícil, porque quando a gente vê algum gay bem afeminado na rua, ele é muito homofóbico. Eu cresci em um lar evangélico, em um lar muito conservador, sabe? E pra contar pra eles foi bem difícil. E a minha mãe, né, na época que ela soube que eu sou gay, na verdade ela nunca teve coragem de falar assim na minha cara. Ela acabava mandando mensagem por WhatsApp e ela falava assim, né, pelas mensagens assim. Foram mensagens que na época me machucaram muito, mas hoje em dia eu já superei. Mensagem tipo, eu te criei pra ser assim, você é tão bonito, você poderia ter qualquer menina que você quisesse no mundo, por que você escolheu ser assim? Eu conversei primeiro com a minha mãe, a primeira coisa que ela falou que ela não aceitava. Ela falou que ela não queria um filho assim, que ela sentia vergonha, que ela não queria que eu fosse desse jeito, e que era só um momento, tinham feito minha cabeça. E acabou que eu me senti muito mal, porque ela era meu porto seguro, né? Minha melhor amiga, como a gente sempre fala. Aquele clichê todo. Então, tipo, a minha mãe, ela fez com que eu me afastasse tanto dela, pela forma de ela criticar, julgar, ao invés de sentar e conversar e poder entender o filho dela, que agora se considera uma pessoa trans, seria bem melhor, porque a minha infância não seria, minha adolescência não seria tão prejudicada, porque eu precisava muito da minha mãe, muito. Mas eu tive que aprender, né? Quando eu tinha 11 anos, foi a pior situação que eu já passei com a minha madrasta, porque eu era muito novo e eu tinha muito medo, assim, de ser diferente dos outros. E eu não conseguia aceitar isso em mim. E ela disse que na casa dela não tinha lugar para viadinho. Eu já tinha medo, assim, de não ser aceito pelos meus amigos, e aí não ser aceito pela família também era a pior coisa. Foi aos 14 anos em que o meu pai descobriu que eu era uma pessoa LGBT. Eu não disse pra ele que eu era um garoto gay, mas eu disse pra ele que tinha sim algo de diferente ali. E ele disse pra mim que o filho dele tinha morrido, estava morto. E realmente estava, o filho dele nunca existiu. Aqui dentro sempre existiu uma mulher, uma garota. Você ouvir da sua mãe que ela não te criou para ser assim, é uma coisa que machuca muito, e foi uma coisa que me machucou por muito tempo. Então acho que antes de mais nada a pessoa tem que ser muito forte, tem que estar preparada para as mais diversas situações. Ela sempre falava que ela aceitava as outras pessoas, mas como a gente fala, dentro de casa já é diferente. Eu queria não ter tido você, foi o que minha mãe falou. Ela preferia não ter me tido do que ficar com a decepção que ela tem hoje em dia.
Preconceito, eu acho que era mais pela forma de eu querer me vestir como eu queria, sabe? Porque sempre tinha aqueles julgamentos, tu tá parecendo igual um homem, tu tá igual um sapatão, tu tá mostrando na rua que tu é LGBT e um monte de coisa. Eram esses comentários que, bom, gera, né, preconceito dentro de casa. Eu nasci do corpo que Deus me deu, mas Deus me deu também a oportunidade de ser quem eu realmente sou. Porque a gente tem medo da vida de fora, da violência de fora, e não consigo nem imaginar como é ter medo 24 horas por dia, tanto fora de casa quanto dentro. Eu acho que a gente já passa por muita coisa fora de casa. Então, seria bom sempre chegar em casa e perceber que teria alguém. Teria alguém que você poderia conversar, alguém que poderia te abraçar nas horas mais difíceis. E isso para qualquer pessoa é o importante. Porque nunca se sabe o que acontece lá fora, principalmente para pessoas homossexuais, trans, porque acontece muita coisa ruim. E a gente precisa da família muito mais. Esse critério de normatividade acaba criando no próprio indivíduo, seja ele criança, adolescente ou já um jovem adulto ou até um adulto mais velho, a dificuldade. Como eu vou assumir isso para minha família? Então eu preciso de aceitação, eu preciso de colo, eu estou sofrendo porque não é divertido e não é um processo fácil, esse processo de autoconhecimento, quanto mais, né, ter que assumir para o outro essa situação. Então, o medo generalizado na rua e depois o medo dentro de casa. Então as situações elas são inúmeras, né? E infelizmente é um público que sofre muito com todo esse preconceito.